Nessa semana, na novela Contigo Sim, Beatriz descobre que está com câncer de pulmão. Leonardo ajuda Ângela com os estudos e eles acabam adormecendo em seu apartamento. Samantha começa a desconfiar que Álvaro está lhe enganando. Leonardo começa a se apaixonar por Ângela. Félix entra em guerra com Luz e está disposto a tirar Guigo dela. Mirtes ameaça Júlio e pede que ele não brinque com fogo e ordena que ele se afaste do seu filho. Yolanda e Aníbal colocam um plano em prática e se aproveitam de Ângela. E não para por aí. Álvaro anula seu casamento com Ângela. Saiba disso e muito mais a partir de agora, com riqueza de detalhes, no resumo semanal de 29 de abril a 2 de maio de 2024. Mas antes de começar tudo, peço que clique no botão de gostei e se inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Também comente aqui no vídeo sobre de qual cidade você está nos assistindo, tá bom? Vamos lá? Contigo Sim, capítulo 6. Álvaro diz a Ângela que estão casados e ela não pode tomar decisões sozinha. Ângela diz que para ela é importante trabalhar. Ele diz que se equivocou e só quer vê-la feliz. Ângela pede o apoio dele. Beatriz aguarda os resultados dos exames e sente medo. Geraldo apoia a esposa. Dr. Urgati revela que Beatriz está com câncer no pulmão. Ela fica chocada e se desespera. Geraldo fica preocupado e pergunta se é operável. Geraldo pede que todos da área façam até o impossível para ajudar sua esposa. Já à noite, Ângela está em casa e recebe uma mensagem de Leonardo, onde ele diz que mandou para ela uns endereços onde ela possa estudar. Ângela pergunta se pode ligar para ele. Ele diz que está fazendo um plantão no hospital, mas amanhã pode vê-la na faculdade. Luz chama seu filho, o Guigo. Ela se despede dele. Luz diz a Ângela que está lavando roupa dos vizinhos para ganhar um dinheiro. Ângela diz a Luz que vai hipotecar a casa da sua avó. Luz percebe que ela está se arriscando muito. Luz pede que ela não tenha medo. Álvaro manda mensagem para Ângela, dizendo que a ama e que ela é tudo para ele. Ângela também diz que o ama. Samantha avisa Álvaro que domingo irão a um batizado. Álvaro diz que domingo vai revisar um problema da conciliação do pagamento dos provedores. Ela insiste para ele ir com ela no batismo de um bebê. Luz acompanha Ângela até o banco. Ângela decide fazer um empréstimo no banco e decide deixar a casa da sua avó como garantia. O atendente diz que isso vai demorar alguns dias. Ela se chateia. Ângela diz que quer estudar medicina e depois vai voltar para o seu povoado para construir uma clínica lá. Ângela vai à faculdade. A senhora diz a Ângela que ela deve pagar e fazer o exame da universidade o mais rápido possível. Leonardo encontra Ângela na faculdade. Ele diz que tem toda a tarde livre e pode ajudá-la com os temas que estejam difíceis para ela. Ângela diz que precisa passar no exame e se conseguir estudar ali, vai ser maravilhoso. Ao anoitecer, Samantha avisa os pais que Álvaro a pediu em casamento. Eles ficam felizes. Eles celebram a união dos dois. Álvaro garante que fará Samantha muito feliz. Beatriz pede que Álvaro trate Samantha bem. Ela chora e deixa Álvaro encarregado da sua filha, pois não estará sempre com ela. Samantha pede que a mãe não faça drama, pois estão pedindo sua mão. Geraldo diz à filha que Beatriz fez uns exames hoje e descobriu um câncer no pulmão. Samantha fica chocada. Ângela estuda alguns temas com a ajuda e supervisão de Leonardo. Ângela recebe uma ligação. Leonardo descobre que ela está casada. Beatriz diz à filha que está com câncer no pulmão e está muito avançado, e por isso pede que Álvaro cuide de sua filha e que eles se casem e sejam muito felizes. Samantha se entristece. Leonardo diz a Ângela que a prova oral será muito difícil. Ele diz que tem um guia de medicina clínico e pode ajudá-la. Ele diz que os documentos estão no seu apartamento e amanhã poderá entregar para ela. Leonardo convida ela para ir para o seu apartamento, com todo respeito, é claro, para pegar as informações. A luz do local acaba e eles ficam no escuro. Álvaro manda mensagem para Ângela, dizendo que não poderá chegar para dormir com ela, e inventa mais e mais mentiras como desculpa. Samantha chora muito e diz à mãe que isso não pode ser. Bem agora que sua vida está se reconstruindo, isso acontece.
Beatriz pede que a filha compreenda que ninguém esperou isso. Sammy diz que ela vai sair disso e terá o melhor atendimento e estará com ela. Álvaro diz a Beatriz que está pendente dela para o que ela quiser. Álvaro consola Samantha e diz que sente muito. Pablo e Abel vão brincar lá fora e se surpreendem quando Luz chega. Pablo diz a Luz que conseguiu uma reunião dela com sua chefe Beatriz e ela poderá contratá-la, talvez. Luz abraça Pablo. Abel fica com ciúmes. Abel e Pablo competem pelo amor de Luz. Ângela vai ao apartamento de Leonardo. Ele consegue o guia com os temas completos para ela estudar. Ângela agradece. Léo decide ir comprar mais café. Ângela percebe que seu celular descarregou. Félix encontra Luz na vila e a enforca. O pedaço de traste feioso tenta agredi-la. Luz pede que o cafajeste a deixe em paz. Luz chora e grita. Abel chega ali e pede que o pedaço de farrapo deixe ela em paz. Álvaro chega na pensão para ver Ângela, mas não a encontra. Ele fica surpreso. Ângela acaba dormindo no apartamento de Leonardo. Ele chega com os cafés e vê que a mocinha adormeceu. Leonardo cobre Ângela e se deita ao lado dela. Ele observa ela e dorme também. Álvaro chega no quarto de Ângela e se zanga ao não encontrá-la. Ângela e Leonardo estão dormindo. Álvaro se estressa. Yolanda pergunta para que o escândalo. Yolanda diz que ali tem gente que precisa dormir. Álvaro pergunta de Ângela. Yolanda diz a Álvaro que se ele que a esposa não sabe, é por isso que não é bom deixar uma mulher sozinha por tanto tempo. Álvaro é grosseiro com ela. Yolanda diz que Ângela disse que iria na faculdade e de lá não voltou mais. Abel dá um soco no maldito do Félix, agressor de mulheres. Félix pega um pedaço de cano e bate em Abel. Outros vizinhos chegam ali e correm atrás do traste. Luz se preocupa com Abel. Álvaro fica pensativo e não sabe onde Ângela está. Luz explica a Pablo e Abel que veio para a capital fugindo de Félix, que a agredia e a maltratava. Luz diz que por culpa de Félix, seu filho caiu de uma escada e nunca mais foi o mesmo. Luz diz que teve uma vez que Félix lhe bateu tanto, mas tanto, que pensou que iria morrer e por isso decidiu fugir. Amanhece. Ângela acorda e vê que passou a noite no apartamento de Leonardo. Ela se preocupa. Leonardo diz que tem uma reunião muito importante. Ele entrega os documentos para ela. Os dois meio que se embaralham. Ela agradece por tudo e sai. Geraldo pede que Beatriz não chore, pois vão seguir em frente juntos. Dr. Orgatti diz a Beatriz e Geraldo que já tem o resultado da tomografia e da biópsia, e nas provas mostraram nódulos, várias células cancerígenas e consistentes. Orgatti diz que é um câncer muito agressivo, que invadiu uma área muito importante do corpo dela. Orgatti diz que precisa fazer mais exames para saber se o câncer prejudicou algum órgão dela. Beatriz se preocupa e chora, dizendo que não vai conseguir aguentar isso. Geraldo diz que ela vai conseguir, mas tem que lutar e está ali com ela. Ângela pega um táxi e chega na pensão. Álvaro, infeliz, grita com ela, perguntando onde ela passou a noite. Ângela diz que estava estudando e acabou dormindo. Ela diz que tem um doutor que está lhe ajudando a estudar e foi ao apartamento dele. Álvaro pergunta quem é esse cara. Álvaro ofende Ângela. Ângela diz que ele está lhe ofendendo e o doutor que está ajudando a se preparar para o seu exame. Álvaro reclama por ela não respeitar e diz que ela tem que dormir só na pensão. Ângela pede desculpas, diz que o tempo passou, mas que estava organizando tudo que tem para estudar. Álvaro diz que ela mente para ele, esconde coisas. Gente, esse desgraçado nem devia falar isso, já que ele é o pior, porque é ele que está dormindo com duas mulheres e enganando a própria esposa. Álvaro se faz de vítima. Ângela diz que não mentiu para ele, e é ele quem não tem tempo para ela. Álvaro pensa mal dela novamente. Ângela entra na pensão. Samantha chega no hospital. Ela pergunta a Dário sobre Álvaro. Dário diz que Álvaro teve dias difíceis e deve ter ficado dormindo. Samantha manda Dário localizar Álvaro, porque irão apresentar o novo diretor do hospital. Álvaro discute com Ângela por estar fazendo coisas pelas suas costas.
Ângela diz que não consegue falar com ele, porque sempre, quando liga para ele, ele a corta, porque vai entrar numa reunião. Álvaro diz que não tem dinheiro para uma faculdade tão cara. Ângela diz que não está pedindo dinheiro para ele, e é por isso que vai vender a casa da sua avó, e vai pagar uns semestres, e depois vai lutar pela beca, e vai procurar um trabalho para pagar o restante da faculdade. Ângela pergunta como ele se atreve a reclamar. Álvaro diz que ela não pode dormir onde quiser, porque é casada. Ângela diz que é ele quem deveria lembrar disso, porque ela dorme sozinha ali todos os dias. Álvaro não aceita que ela estude nessa faculdade, e nem que esse doutor se aproxime dela mais. Ângela diz que ele não vai lhe dar ordens. Álvaro diz que todo o sacrifício que faz é por ela, para estarem juntos. Samantha ingere alguns remédios e toma champanhe. Samantha liga para Álvaro. O paspalho não atende. Ângela pede que Álvaro não seja injusto, porque ele sempre lhe deixa plantada, e quando ela passa o tempo estudando, ele endoida. Álvaro diz para ele entender, porque quando chegou na pensão e não viu ela ali, ficou louco. Ângela diz que nunca o enganaria e faz tudo para seguir em frente. Álvaro diz que vai apoiá-la, porque se não fizer isso, sabe que pode perdê-la. Ele pede para não ficarem brigados. Ângela diz que não vai voltar a sair sem o carregador do celular. Ele a abraça. Álvaro pede para saírem a passeio por umas horas. Álvaro leva Ângela para passear num barco. Ele pede que ela escute o silêncio e ouça o som dos pássaros. Álvaro diz que quando foi ao Real do Mar, voltou a nascer, porque a conheceu, e quando se sente triste, já basta para ele pensar naquele momento maravilhoso. Álvaro beija Ângela. Leonardo organiza seus documentos. Leonardo pensa em Ângela. Ele vê que ficou com o papel dela. Na verdade, ali é a carta dela, onde ela diz o porquê de querer estudar medicina. Ângela namora com Álvaro. Eles tiram uma foto juntos. Álvaro beija Ângela. Leonardo segue lendo a carta de Ângela. Ângela abraça Álvaro. Contigo sim, capítulo 7. Álvaro segue passeando com Ângela. Ângela elogia o lugar. Álvaro diz que tem que ir à empresa novamente e pede perdão. Ângela diz que está se cansando e sempre por causa do trabalho ele não pode ficar com ela. Ele pede que ela não se chateie. Ele leva ela de volta para a pensão e se despede da moça. Ângela recebe o documento com as escrituras da casa da sua avó Conceição. Álvaro pede para ela esperar que ele possa pagar pelo menos a inscrição da faculdade. Ângela diz que não quer ser um peso para ele e vai aproveitar o resto do dia para fazer uns trâmites e procurar trabalho. Ele diz que a ama e eles se beijam. Álvaro sai da pensão e entra no carro. Ele tira a aliança e guarda. Depois, ele pega seu outro celular e vê que tem várias ligações de Samantha. Ângela organiza as escrituras e os outros documentos. Ela não encontra sua carta e vê que ficou com um documento de Leonardo, que na verdade é o discurso dele, que ele tinha preparado. Lá ele fala sobre o porquê de ter decidido se tornar médico. Geraldo apresenta o Dr. Urgatti para Leonardo. Léo diz que Urgatti também foi seu professor na faculdade. Leonardo conhece outras pessoas. Ângela continua lendo a carta de Leonardo. Leonardo conhece Dário. Dário manda mensagem para Álvaro, perguntando onde ele está. Ângela vai até um hospital e deixa seu currículo para trabalhar como enfermeira. Geraldo começa a apresentação e fala sobre todo o projeto da Fundação dos Vega. Ele diz que uma área daquele hospital será reformada e a fundação começará a crescer de agora em diante. Geraldo apresenta o Dr. Leonardo Santillana, que irá dirigir a fundação deles. Leonardo diz que tinha escrito um discurso, mas o perdeu e vai ter que improvisar. Ângela leva seu currículo em outro hospital. Ela tem uma reunião com o doutor. Ângela faz uma publicação na internet apresentando seu currículo e dizendo que está procurando um trabalho de enfermeira. Álvaro visita Clarinha no hospital. Leonardo fala sobre as propostas da Fundação com Todos. Ele diz que a Fundação vai canalizar os pacientes de baixos recursos e aos médicos que se inscreverem no programa, eles irão atender gratuitamente as pessoas. Ele diz que a Fundação vai pagar para eles 50% da consulta e eles podem pedir uma parte e a Fundação dará a outra. O Urgatti pergunta sobre os pacientes que precisam de atendimento especial ou cirurgias. Léo diz que a
fundação irá pagar a metade dos honorários e vai cobrir os gastos da sala de cirurgia. Após a palestra, todos aplaudem. Samantha chega no apartamento de Álvaro, mas não o encontra. Ângela entrega os papéis ao atendente e as escrituras da casa da sua avó Conceição. O atendente diz que poderão oferecer para ela menos de 50% do dinheiro que ela está pedindo de empréstimo no banco. Ângela se chateia. Ele recomenda que Ângela venda pelo menos a propriedade. Ângela não quer se desfazer da casinha onde viveu por muitos anos com sua avó e sua família. Álvaro chega no seu apartamento. Samantha pergunta como se chama a mulher com quem ele dormiu à noite. Álvaro diz que dormiu ali. Ela o chama de mentiroso. Ele diz que dormiu no sofá. Samantha sabe que ele está mentindo. Álvaro pergunta se daria as chaves do seu apartamento a ela se estivesse escondendo algo. Ela pede perdão, mas é que está estressada pela doença da sua mãe. Dona Pura vai ao hospital fazer uma consulta. Abel diz à Luz para não se preocupar com Félix. Abel diz que vai falar com a diretora de um colégio perto dali para deixar Guigo entrar para continuar estudando. Ângela vai à faculdade com dinheiro para pagar o exame diagnóstico de medicina. Léo encontra Ângela. Leonardo entrega para ela a carta dela. Ângela entrega para ele o discurso dele. Os dois atrapalhados riem. Ele diz que jamais leu algo tão sincero. Ângela diz que admira muito o discurso dele. Léo pergunta se ela teve algum problema com o esposo. Ângela diz que não. Ele convida ela para irem a uma cafeteria estudar. Ângela diz que discutiu com seu marido à noite, mas aceita ir estudar com ele. Dona Pura é examinada pelo doutor. O doutor diz que se ela não tomar a insulina para diabetes, os órgãos dela podem sofrer danos e podem ter um coma diabético. Pura diz que tem muitos gastos e não tem o dinheiro para pagar o tratamento. O doutor pede que ela revele aos netos o que tem. Ele diz que ela pode morrer dentro de muito pouco tempo, caso não tome a insulina. Leonardo e Ângela conversam. Ela diz que seu esposo não quer que ela trabalhe e o incomoda que ela queira continuar estudando. Ângela diz que quando se tornar médica, vai construir a clínica no seu vilarejo. Ângela diz que nunca imaginou que seu marido era tão ciumento. Leonardo diz que não tem namorada, mas esteve a ponto de se casar, mas as coisas não aconteceram. Léo diz que eles começaram a caminhar em direções opostas, e Salma decidiu terminar com a relação deles. Leonardo pede que Ângela revise os temas, e se algo complicar, é só ligar para ele. Léo dá um beijo no rosto de Ângela e se despede dela. Léo deixa frutas e um Yakult para Ângela lanchar. Abel diz ao primo que vai conseguir pôr Guigo na escola do bairro para ficar bem com Luz. Pablo diz ao primo que ele não está jogando limpo e está se aproveitando de coisas para ficar bem com Luz. Pablo e Abel vão ao quarto de Luz e encontram um bilhete. No bilhete, ela diz que foi embora e que não pensa em voltar. Leonardo descobre as dívidas que o pai tem. Sandro diz que não é nada de importante e está resolvendo tudo. Leonardo diz ao pai que pode ajudá-lo. Sandro diz que deve muito dinheiro e se não pagarem um mês, vão perder tudo. Ângela vai a um hospital. Álvaro está com Samantha bem ali. Eles estão a ponto de se encontrarem. Álvaro percebe que Ângela está ali e se preocupa, caso ela o descubra. Leonardo vê as contas que o pai deve. Léo diz ao pai que não irá deixá-lo sozinho nisso. Sandro diz que tem um plano e se conseguir um empréstimo no banco, pode pagar todas as contas e depois pagar o banco quando a construtora se estabilizar. Sandro diz a Leonardo que todos os dias agradece a Deus por ter lhe dado um filho tão bom como ele. Sandro chora e diz que sente muita vergonha disso, pois deveria ser um exemplo para ele. Léo diz ao pai que ele é um exemplo para ele e diz que vão sair dessa. Álvaro beija Samantha e diz que a ama. O descarado corre com Samantha para Ângela não vê-los. Ângela chega ao hospital e entra lá dentro. Pablo e Abel leem o bilhete, onde Luz diz que saiu da vizinhança com seu filho, para Félix não machucar eles, como machucou Guigo e ela. Luz e Guilherme pegam um ônibus e saem de viagem. Pablo e Abel choram e dizem à avó que Luz foi embora da vila. Luz viaja com seu filho, sem rumo. Ângela apresenta seu currículo no hospital dos Vega. A responsável diz que no momento não precisam de enfermeiras, mas que na primeira oportunidade que tiverem, irão chamar ela. Ângela sai.
Álvaro alcança ela. Ele diz que pediu para ela não vir ao hospital, porque ela não será contratada por ser esposa dele, e ele ainda pode ser expulso dali. Geraldo conversa com Leonardo e fala sobre a saúde de Beatriz. Ele diz que se sente impotente, porque nem todo o seu dinheiro pode comprar a saúde de sua mulher. Léo diz que sente muito. Ele apoia Geraldo. Eles se abraçam. Ângela pergunta a Álvaro se ele tem vergonha que alguém veja os dois juntos naquele hospital tão elegante. Ele pede que ela não diga estupidezes. Ângela diz que vai estudar e trabalhar, mesmo que ele não queira. Ângela diz que não pode acreditar que seu marido é quem lhe impede. Ela diz que o desconhece e ele não é o mesmo homem por quem ela se apaixonou em Real do Mar, mas vai seguir em frente com ou sem a ajuda dele. Ângela sai do hospital. Ela acaba se esbarrando em Samantha e derruba café nela. Samantha manda Ângela ir embora dali. Ângela vai embora e pega o elevador, bem chorosa. Geraldo reclama com Samantha e Álvaro e diz que eles deveriam ter estado presentes na apresentação da fundação. Eles dão desculpas esfarrapadas. Geraldo pede que os dois levem aquela fundação a sério. Luz e Guilherme chegam a uma pensão. Eles encontram Ângela chorando. Ela diz que discutiu com Álvaro. Luz e Guigo dizem que vão ir ao terminal de ônibus. Luz diz que Félix os encontrou e voltou a ameaçá-los. Ela fala que saiu da vila. Luz diz que não tem dinheiro para as passagens. Ângela diz que eles não vão embora. Ângela diz à Luz que ela não pode passar toda a vida fugindo desse desgraçado. Ângela diz que ela não está sozinha. Ângela pede que Luz não abaixe a cabeça para ninguém. Os três se abraçam. Samantha conversa com Oscar. Samantha fala que sua mãe está doente e não quer que ela chegue no evento toda acabada e seria terrível. Beatriz escuta tudo. Beatriz vai ao quarto da filha e diz que gostaria muito de participar da organização do casamento dela, porque talvez seja a última coisa que elas possam fazer juntas. Samantha pede que ela não diga isso, mas acha melhor ela descansar, porque já tem tudo pronto e tem uma equipe trabalhando na organização. Yolanda se encontra com Aníbal. Ela diz que Ângela está muito apegada ao marido e o cara está fazendo o que quer com ela. Yolanda diz que Ângela está muito apaixonada por ele, mas Álvaro não quer que ela trabalhe nem estude. Yolanda diz que acha que esse tal de Álvaro está escondendo alguma coisa, porque essa palhaçada de que tem um apartamento em reforma e um trabalho demandante, ela não acredita. Yolanda diz que precisam descobrir o que Álvaro esconde para tirá-lo do caminho, porque ele não vai impedir que eles explorem a mina de ouro que Ângela dará para eles. Contigo Sim, capítulo 8. Sandro vai ao escritório de Flávia. Ele pede perdão pelo mau comportamento da outra noite. Sandro diz que não há um só dia que não se arrepende do quão cafajeste que foi com ela. Ela pede para ele ir para casa dele e deixá-la em paz. Álvaro e Samantha voltam pro apartamento. Samantha coloca 2 copos de bebida para ela e Álvaro. Samantha se lembra de quando sua mãe disse que queria participar da organização do casamento e que talvez fosse uma das últimas coisas que pudessem fazer juntas. Ela chora. No banheiro, Álvaro liga para Ângela e pede perdão por tudo que disse a ela hoje. Ele diz que está estressado e agora está numa reunião com o diretor de compras e não pode falar muito. Ângela diz que se não conseguir trabalho como enfermeira, vai aceitar a proposta do amigo de Dona Yolanda. Álvaro se despede de Samantha e decide sair. Luz pede que Ângela fique tranquila, pois os esposos são assim. Ela pede que ela estude para a prova. Guilherme come pipoca. Aníbal começa a investigar Álvaro. Uma secretária diz que Álvaro está saindo com uma mulher muito importante. Aníbal pergunta quem é. Aníbal fica intrigado. Álvaro diz a Dário que a mensagem dele o salvou e Samantha o deixou farto com o tema do casamento e quase viu ele falando com Ângela. Dário diz que essas mulheres vão acabar com ele. Álvaro diz que a direção geral da empresa vai ser dele. Dário diz a Álvaro que um tal de Leonardo Santillana ocupou o cargo que seria seu na empresa. Álvaro diz que vão encontrar a maneira de atrapalhar o recomendado para ele ficar no lugar dele. Mirth se envolve com Aníbal. Ela pede que ele fale com Yolanda e que peça que ela não lhe cobre mais dinheiro. Aníbal aceita fazer o que a safada pede. Ela pede dinheiro emprestado. Aníbal diz para ela se conformar com a ideia dele falar com Yolanda apenas. Dário e Álvaro vão ao escritório de Leonardo. Dário apresenta Álvaro, gerente administrativo do hospital.
Álvaro diz a Leonardo que em breve ele vai saber a quem tem que pedir permissão para as coisas. Leonardo ri e diz que Geraldo disse que ele tinha total autonomia, liberdade na empresa. Álvaro diz que sobre a parte financeira ele mesmo administra. Pablo e Abel vão à pensão e reencontram Luz e Guilherme. Abel diz a Luz que eles não vão deixá-la só e vão apoiá-la. Luz abraça os dois rapazes. Beatriz está bem triste no seu quarto. Leonardo vai até uma moça. Ela diz a Leonardo que está morrendo e não sabe o que vai fazer. Léo diz que precisam ter paciência e fé. Bia diz que a visita dele lhe faz muito bem. Beatriz diz a Leonardo que quer se livrar do Dr. Urgatti e ele é muito frio e não gosta dele. Beatriz diz a Leonardo que prefere que ele seja seu médico, pois o conhece há anos, e ele a escuta e tem paciência. Geraldo diz a Álvaro que gostaria de fazer mais pela sua esposa, mas com esse diagnóstico é difícil. Geraldo pede que Álvaro cuide e proteja sua filha. Ele também pede que o gigolô cuide bem da administração do seu negócio. Geraldo diz a Álvaro que Dário pode substituí-lo no posto de gerente. Álvaro diz que Dário é excelente. Geraldo pede que Álvaro informe isso a Dário. Geraldo pede que Álvaro deixe Leonardo com total liberdade para agir. Álvaro desconfia de Leonardo. Geraldo diz que Leonardo é um grande médico e vai levar essa fundação em frente. Geraldo pede que Álvaro se dê bem com Leonardo. Álvaro diz que vai precisar fazer uma viagem por questões do casamento e vai ir amanhã à noite. Geraldo diz que quando ele voltar é para ele ficar a cargo de tudo. Beatriz diz a Leonardo que acha que ele teria feito um lindo casal com sua filha. Leonardo diz que ele e Samantha têm muito pouca coisa em comum. Os dois seguem conversando felizes. Beatriz percebe que Léo está muito feliz e pergunta se ele conheceu alguém. Álvaro liga para Ângela e pede perdão por não ter conseguido falar com ela. Ângela diz que o que houve no hospital fez ela pensar que ele não se interessa, que ela se supere. Ele diz que às vezes fica mal, porque pensa o que aconteceria se perdesse seu trabalho. Álvaro pede que ela tenha paciência, pois vão encontrar a maneira dela estudar sem precisar trabalhar. Ângela se irrita. Álvaro diz que vai viajar a Mérida para olhar uns terrenos, para a expansão dos hospitais. Ângela pede que ele a leve. Álvaro diz que não tem dinheiro para as passagens. Dário ri ao ver todas as mentiras que o amigo está dizendo para Ângela. Álvaro diz que a ama como nunca amou ninguém. Ângela desliga e, bem triste, diz que ama Álvaro mais do que a si mesma. Luz e Guigo decidem voltar para a vizinhança, na casa de Pablo e Abel. Dona Pura dá uma chinelada em Abel ao vê-lo abraçado com Luz. Pura diz a Luz que não quer atentamentos na sua vizinhança. Luz agradece a Pura por ser um anjo na vida dela e do seu filho. Luz dá um beijo em Dona Pura. Dona Pura diz que está contente por ela ter regressado. Beatriz chora e se lembra de quando ouviu Samantha dizer que ela está muito doente e que não queria que ela chegasse no evento toda deteriorada. Geraldo vê a esposa aos prantos e a abraça. No dia seguinte, Ângela volta à faculdade. Leonardo dá aulas. Álvaro e Samantha começam a ver tudo sobre o casamento. Leonardo sorri ao ver Ângela. Álvaro está triste. Leonardo leva um sanduíche de queijo e presunto para Ângela. Ele toca na mão dela. Álvaro já fez as malas e sai num táxi. Leonardo ajuda Ângela. A luz acaba novamente, pela segunda vez que eles se encontram para estudar. No dia seguinte, Ângela diz a Leonardo que seu marido não lhe atende e disse que iria a uma viagem de trabalho. Leonardo diz que se fosse ele, cancelaria a viagem para estar com ela num momento tão importante para ela. Ângela diz que quando se casaram, seu marido disse que iria apoiá-la e agora não sabe o que acontece. Léo pede que ela se concentre na prova e acredite em si mesma. Chega o momento de Ângela prestar a prova na universidade. Enquanto isso, Álvaro vai ao povoado Real do Mar. Ele vai anular seu casamento com Ângela. Ele suborna o juiz. O juiz não entende, porque ele diz que esse casamento foi um erro. O juiz diz a Álvaro que se ele não quer estar casado com Ângela, o que deve fazer é se divorciar. Álvaro oferece muito dinheiro ao juiz para anular esse matrimônio. Ângela presta sua prova oral na presença de muitos médicos professores. Júlio finalmente consegue falar com Leonardo. Júlio diz a Leonardo que graças a Deus e a ele se recuperou. Júlio diz a Leonardo que foi procurá-lo na casa dele e soube que por sua culpa ele foi demitido. Léo diz que a culpa foi do sistema hospitalar. Júlio convida Léo para almoçarem.
Ângela fala com os professores sobre o sistema nervoso e a medula espinhal. Dr. Urgati é muito frio e duro. Urgati pergunta a Ângela como fará para seguir na faculdade, se tem uma vida tão difícil. Ele diz que ela pode ocupar o lugar de uma pessoa que precisa ou que irá mais que ela. Ângela diz que está acostumada a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e o que a vida não lhe deu pode conseguir com o trabalho. Ângela sai do local onde prestou a prova oral. Ângela fala para Leonardo que Urgati se estranhou com ela. Léo diz que o Dr. Urgati é um cachorro. Urgati escuta tudo e chama Léo de rebelde. Léo pede desculpas por tê-lo ofendido. Ângela ri com o Leonardo. Álvaro diz a Dário que anulou seu casamento com Ângela e ela não saberá de nada. Samantha escuta Dário falando algo suspeito com Álvaro e fica intrigada. Pablo leva Luz para uma entrevista de emprego com Beatriz. Luz diz a Beatriz que precisa muito do trabalho e se ela contratar, não irá se arrepender. Samantha fala com Oscar e diz que Álvaro está enganando. Oscar pede que ela se acalme. Samantha não entende, porque Álvaro pediu para Dário mentir e escutou que ele vai chegar hoje à cidade, mas pediu a Dário para dizer que vai chegar amanhã. Oscar acha que Álvaro está organizando uma surpresa para Samantha. Leonardo conversa com Júlio na cafeteria do hospital. Samantha investiga o apartamento de Álvaro. Samantha, com a ajuda de Oscar, começa a vasculhar todo o apartamento. Álvaro chega à pensão até Ângela. Ele inventa que não conseguiu fechar o negócio em Mérida. Álvaro diz a Ângela que não quer que ela se iluda muito, porque sabe que ela vai entrar na faculdade, mas pagá-la e conseguir ganhar uma beca é quase impossível. Ângela diz que lhe dói muito, que ele não acredita no potencial dela. Álvaro diz que não quer que briguem. Ele pede que ela se arrume, fique mais linda do que já está, pois vai levá-la para jantar. Ela acaba aceitando. Álvaro diz que nos dias que passou em Mérida se lembrou de Real do Mar, do povoado onde a conheceu. Ele diz que quer apoiá-la em tudo agora. Ele abraça ela e diz que não tem dinheiro para pagar a faculdade dela, mas não quer que ela sofra. Ângela diz que tudo basta com o amor e o apoio dele. Ele pede para se esquecerem das brigas e seguirem em frente. Ele manda ela se arrumar, porque tem uma surpresa para ela. Os dois se beijam. Ângela sai e Álvaro mostra a verdadeira face. Contigo Sim, capítulo 9. Guigo canta para Pablo e Abel. Eles ficam impressionados com o talento do garoto e o aplaudem. Luz chega ali e diz que conseguiu trabalho com Dona Beatriz. E amanhã já começa. Eles comemoram. Álvaro e Ângela vão jantar num restaurante e comemorar. Ele brinda por ela ter passado na prova. Ângela pergunta da sua surpresa. Álvaro diz que será promovido de cargo. Ângela fica feliz por ele. O bobão diz que vai começar a ganhar mais dinheiro e vai ajudá-la com a faculdade dela. Ângela diz que vai trabalhar. Ele diz que não é necessário. Ela pede para não falarem disso e apenas celebrarem. Álvaro diz que quer estar bem com ela. Álvaro dá um presente para Ângela. Ele diz que é um presente do mar para ela, sempre lembrar do amor deles. Eles se beijam. Luz diz a Pablo que vai começar a trabalhar na casa dos Vega e vai falar com a diretora da escola para receberem seu menino. Luz pergunta o que ele quer fazer da vida e se tem sonhos. Pablo diz que quer pôr um negócio de venda, mas precisa de muito dinheiro. Ela diz para ele ter fé e persistir, pois irá conseguir. Os dois conversam e se divertem. Leonardo chega em casa. Mirtes pergunta como foi. Ele diz que teve um dia bem trabalhoso. Léo pergunta à mãe por que não disse que Júlio tinha vindo procurá-lo. Ela diz que esqueceu de dar o recado a ele e pede desculpas. Mirtes aconselha o filho a não ter amizade com Júlio, pois ele é um desconhecido e pode ter más intenções. Álvaro faz outra surpresa para Ângela. Ele leva a mocinha até um lugar decorado para eles ficarem juntos. Ele dança com ela e diz que ela é a mulher que mais amou em toda a sua vida. Eles namoram. Álvaro leva a Ângela para dentro e eles continuam se beijando. Eles se amam. Os dois fazem amor. Leonardo toma banho. Ele pensa em Ângela. Mirtes vai ao quarto do filho. Ela vê que ele está tomando banho e xereta nas coisas dele. A nojenta tira foto do cartão de Júlio para ligar para ele depois. Ângela e Álvaro tomam café da manhã. Ele segue aficionado nela, observando a beleza e pureza da mocinha. Ela o beija. Ângela diz que vai pegar os resultados da sua prova e pergunta se ele pode acompanhá-la. Álvaro diz que não pode, porque tem pendências no escritório. Eles se beijam. Ele diz que a ama.
Luz, Pablo e Abel saem. Luz decide deixar Guilherme com Dona Pura na vila. Eles pedem que o garoto não saia pra rua. Eles saem. Guigo desobedece à mãe e sai pra rua. Enquanto isso, no povoado de São Jacinto, a Adela está com Gabino. Ela vê que o velho está muito doente. A Adela começa a se lembrar das coisas e rolam vários flashbacks na sua cabeça. A Adela diz ao compadre que Gabino está com muita febre. Misty se encontra com Júlio e pede que ele se afaste do seu filho. Ela o ameaça. Júlio diz que só queria ver Leonardo mais uma vez, e só. Júlio pergunta por que ela tanto se preocupa. Mistis pede que ele não brinque com fogo e se afaste do seu filho. Luz agradece a Abel e Pablo por não terem dito a Guigo que estavam indo até a delegacia. Luz se encontra com a advogada, defensora das mulheres. Ela diz que seu marido lhe golpeia e esteve lhe ameaçando. A Adela cuida de Gabino e diz que ele vai ficar bem. Ele pede perdão a Adela. Gabino diz que ela não merecia isso. Ele diz que devia ter dito a verdade para ela. A advogada pede que Luz não se avergonhe disso, porque não é culpa dela, e isso é mais comum do que imaginam. Luz diz à advogada que não tem dinheiro para pagar e teria que começar a trabalhar. Ela diz que tem medo de denunciar seu marido e ele descontar a raiva em algum deles. Ela fala do seu filho Guigo. A advogada diz à Luz que ela tem que pôr um basta em Félix para ele sossegar. A advogada convence Luz a fazerem uma denúncia. Guigo canta na praça da cidade a música de abertura da novela Abismo de Paixão. Amor que queima, amor que mata, amor que sente. Esse amor que não se engana, que desafia o destino. Amor que vive, amor que ama, amor que arde. Esse amor nunca morre, mesmo sendo proibido. Eu te amo tão forte. Todos se encantam e aplaudem o menino. Ele ganha algumas moedas. Logo depois, ele se senta na calçada e vê que conseguiu muito dinheiro. Félix encontra o filho na praça. Guigo fica surpreso. Ângela volta à faculdade. Ela pede os resultados da sua avaliação diagnóstica. Leonardo encontra Ângela. Ele pede que ela abra os resultados. Ele diz que veio saber se ela passou no exame. Ângela agradece pela presença dele. Leonardo diz a Ângela que o resultado, sendo bom ou não, um dia ela será médica, apesar de todas as coisas. Álvaro chega no seu apartamento e encontra Samantha bêbada. Ela pergunta como a amante dele se chama. Álvaro diz que tem ela e não precisa de mais ninguém. Samantha diz que ouviu ele falando com Dário e disse para não avisá-la que chegaria ontem à noite. Álvaro diz que não suporta que inventem coisas dele. Samantha desconfia de Álvaro. Ele diz que tudo tem uma explicação e não tem outra mulher. Ela pede que ele diga a verdade. Álvaro revela que tem outra mulher. Samantha dá um tapa na cara dele. Ângela se surpreende ao ver que passou no exame. Ângela comemora com Leonardo. Ela abraça o doutor e agradece. Ele esbanja sua felicidade pela conquista dela. Ângela diz que não teria conseguido sem a ajuda dele e nem sabe como pagar por tudo que ele fez por ela. Ele pede que ela siga em frente e conquiste tudo. Samantha pergunta a Álvaro desde quando a engana e quem é a mulher. Um cara varre a rua e encontra o dinheiro de Guigo no chão. Eles procuram o garoto. Luz denuncia Félix para a polícia e fala sobre todos os maus tratos que ele fazia com ela e com seu filho. A mocinha fala tudo que o espancador fez com ela, com riqueza de detalhes. Dona Pura se preocupa ao não encontrar Guigo por nenhum lugar da vila. Pura liga para Pablo e pergunta de Guigo. Ela diz que não encontra Guilherme em nenhum lugar. Álvaro visita Clarinha e diz a Samantha que ela é outra mulher com quem ele passa as tardes, para sentir ela por perto e ela lhe sentir perto também. Ele diz que Clarinha é sua irmã. Samantha fica chocada. Álvaro diz que sua irmã está em coma há mais de um ano. Samantha pergunta por que ele não lhe disse nada. Álvaro diz que quando entrou para trabalhar na empresa, lhe perguntaram se ele tinha família ou algo que o impedisse de cumprir com as exigências do trabalho. Samantha sente pena de Clarinha. Álvaro diz que tinha outros planos.
Leonardo pergunta a Ângela o que o marido dela disse. Ângela diz que não conseguiu dar a notícia a ele, porque ele não atendeu sua ligação. Ângela chora. Ele pede que ela não chore e que se sinta feliz, muito satisfeita, porque conseguiu cumprir um passo para realizar o sonho. Luz liga para Ângela e fala do sumiço de Guigo. Ela acredita que Félix sequestrou seu menino. Pablo e Abel começam a procurar por Guigo. Samantha se zanga por Álvaro não ter lhe dito a verdade. Álvaro diz que procurou muitas vezes o momento ideal para dizer a verdade para ela. Ele pede perdão por ter escondido que tinha um parente. Luz diz a Ângela que Guigo pediu permissão para ir ao parque, mas que não deixou ele sair. Leonardo decide ajudá-los e sai com Ângela para procurar o pequeno. Dona Pura pede perdão à Luz por não ter cuidado de Guigo. Pablo e Abel andam pela cidade, pelas ruas, à procura de Guilherme. Ângela e Leonardo vão ao parque procurar Guigo. Os varredores de rua falam que o menino canta muito bem e que não entende porque eles o deixam sozinho e mandam ele pedir esmolas. Ângela diz que não mandam Guigo pedir esmola nenhuma e ele não é filho deles. Os garis acreditam que Leonardo e Ângela são pais de Guigo. Eles entregam o dinheiro que o garoto conseguiu cantando e diz que o menino sumiu. Álvaro diz a Samantha que jamais a enganaria com outra mulher. Ele diz que sua irmã foi a única que sobreviveu no acidente dos seus pais. Álvaro diz que queria ter ficado prostrado naquela cama, porque Clarinha não merece. Samantha diz que ninguém merecia e tudo foi um acidente. Álvaro diz que talvez tenha ocasionado o acidente, pois estava discutindo com seu pai por telefone no momento que ele sofreu o trágico acidente. Contigo Sim, capítulo 10. Samantha declara seu apoio ao Álvaro. Beatriz sente dor nas pernas e tosse muito. Pablo leva os remédios para a patroa. Beatriz fala que está com dor na perna direita. Pablo pede que ela se cuide, pois todos gostam dela. Pablo comunica a Beatriz que o filho de Luz desapareceu e por isso ela não veio trabalhar. Álvaro pede perdão a Samantha por não ter contado nada para ela. Ele diz que não é falta de confiança, mas é que isso é muito doloroso. Samantha diz que pode entender. Ele agradece pelo tempo que ficaram juntos. Ele se faz de vítima e diz que vai cancelar tudo do casamento deles. Samantha diz que eles vão se casar, como tinham planejado, e vai ajudá-lo para a irmã dele ir pro hospital dos Vega. Álvaro pede que ela não faça isso e que esperem depois do casamento. Anoitece. Luz segue chorando pelo sumiço de Guigo. Félix volta para a vila com o filho. Luz quase agride Félix. Álvaro vê 25 chamadas perdidas de Ângela no celular. Samantha está escolhendo as comidas que serão servidas no buffet do casamento, sem se importar com o valor que pagará. Guigo diz ao policial que não queria ir com seu pai, mas teve que ir, para ele não ficar bravo. Félix acusa Luz de ter roubado seu filho. Ela diz que isso é mentira, porque Félix levou seu filho do parque sem nem sequer avisar. O policial pede que Luz discuta os problemas que tem com Félix diante de um juiz, nos tribunais. Félix agradece ao policial e sai. Leonardo leva Ângela até a pensão. Ela agradece por tudo que ele fez hoje por ela. Ângela ainda diz a Leonardo que a mulher que se casar com ele terá um marido excepcional. Leonardo diz a Ângela que o marido dela não tem nem ideia da sorte que tem de ter uma mulher como ela ao lado dele. Ângela agradece por ele trazê-la. Ela deixa as chaves caírem no chão. Os dois se abaixam para pegar e se esbarram. Os dois riem. Ele pede perdão. Ângela entra na pensão. Leonardo vai embora. Ângela manda mensagem para Álvaro. Yolanda pergunta a Ângela como foi na prova. Ela diz que passou, mas agora terá que juntar um dinheiro para pagar a inscrição e o primeiro ano. Ela diz que precisaria de 40 mil pesos, mas não tem. Yolanda diz a Ângela que não pode emprestá-la. Yolanda pede que Ângela aceite o trabalho de Aníbal. Yolanda diz que Álvaro não tem nada para reclamar com ela, porque ele sai e deixa ela ali abandonada, e esse trabalho é digno e com bom propósito. Ângela fica pensativa e acaba aceitando. Uma moça está trabalhando na boate de Aníbal. Ela se parece com Lili. Os homens desejam ela, mas ela não quer ficar com eles. Aníbal ameaça, dizendo que se ela não satisfazer o homem, ficará em dívida com ele e vai descontar tudo nos irmãos dela. Ele ainda ameaça ela de morte. Ela se assusta. Yolanda liga para Aníbal e diz que Ângela aceitou trabalhar com ele. Yolanda pede um empréstimo a Aníbal para Ângela. Aníbal diz que Ângela vai ficar lhe devendo muito antes de se pôr para trabalhar.
Ângela fala para Álvaro sobre o trabalho que irá fazer para Aníbal. Álvaro não está de acordo. Leonardo e Júlio comem tacos e conversam. Léo fala sobre Ângela com o senhor. Ele diz que por mais que goste de Ângela, eles não têm futuro, porque ela é casada e ele é especialista em amores impossíveis. Samantha não gosta dos desenhos que sua mãe fez como convite para o seu casamento. Geraldo diz que Beatriz está fazendo com a melhor das intenções e é uma verdadeira artista. Samantha não gosta, pois não é do seu estilo. Beatriz escuta a filha dizendo que não gostou dos seus convites. Geraldo pede que Samantha compreenda a mãe dela, porque ela não pediu para adoecer de câncer. Samantha diz que não tem culpa de nada. Geraldo repreende a filha e pede que ela não coloque os seguidores das redes sociais acima da mãe dela. Guigo pede desculpas à mãe por ter saído com seu pai. Ela diz que ficou muito assustada. Ele pede perdão. Guigo pergunta se ela ainda ama seu pai, porque ele comprou várias coisas para ele e se portou muito bem com ele e quer que voltem a ser uma família. Luz põe um menino para dormir e não responde ele. Luz recebe uma mensagem de Félix, dizendo que ela não pode se achar melhor que ele e que terá Guigo de volta. Dário brinda com a mulher e diz que em breve será acionista majoritário do Hospital dos Vega. Semanas se passam. Aníbal dá empréstimo para Ângela. Ela assina todos os documentos. Yolanda e Aníbal estão ansiosos para atacarem. Ângela paga sua inscrição na faculdade. Álvaro discute com ela novamente. Beatriz recebe mais notícias ruins sobre seu estado do câncer. Geraldo e ela sofrem. Álvaro faz uma surpresa para Ângela. Yolanda observa tudo. Samantha se prepara para o casamento e começa a experimentar vestidos de noiva. Ângela começa a trabalhar para Aníbal. Samantha segue com os preparativos para o casamento. Leonardo diz à mãe que vai dar aulas e vai almoçar com Júlio, e por isso chegará mais tarde. Mirtes diz que não gosta da amizade dele com Júlio. Mirtes pede que o filho procure uma moça para ficar. Mirtes liga para Aníbal. Ela pede ajuda no seu problema com Júlio e pede que ele peça para os caras dele atacarem. Álvaro e Ângela amanhecem juntos. Ele diz que vai sentir muita falta dela. Ângela fica triste por não poder ir com ele à Costa Rica. Os caras agridem Júlio. Ele tenta se defender, mas leva uma paulada na cabeça e desmaia. Álvaro promete a Ângela que nas primeiras férias dela na faculdade levará ela para Cancún, numa das praias mais lindas do país. Ele diz que levará ela para onde ela quiser. Eles se beijam. Samantha se veste de noiva. Beatriz diz à filha que ela é a noiva mais linda do mundo. Beatriz diz que está tranquila em saber que ela se casará com um homem bom. Samantha diz que hoje se casa com o homem da sua vida, e esse é o dia mais importante para ela. Álvaro diz a Ângela que no caminho para o aeroporto irá deixá-la na faculdade. Álvaro beija Ângela e diz que a ama muito e pede que ela nunca se esqueça disso. Beatriz ajuda Samantha e acaba rasgando o véu ao se sentir mal. Ela pede perdão à filha por ter rasgado o véu do vestido dela. Samantha se estressa e liga para os responsáveis para lhe ajudarem a arrumar o véu do seu casamento. Júlio é encontrado desmaiado. A polícia e a ambulância chegam ao local. Aníbal diz a Yolanda que o trabalho de Ângela está excelente e vários homens chegam perto dela para ver como ela está linda. Yolanda pergunta se Ângela gostou do ambiente. Ângela diz a Luz que se arrependeu de ter aceitado esse trabalho. Luz pede que ela deixe. Ângela diz que o cara que lhe contratou lhe fez um empréstimo e tem que pagá-lo o mais rápido possível. Ângela se lembra de quando sofreu assédio de homens no local do trabalho. Ângela diz a Luz que o lugar é bem feio. Ângela diz que quer pagar a dívida logo com Aníbal. Luz diz a Ângela que precisa trabalhar, porque hoje a filha da sua patroa se casa. Álvaro mostra a foto de Ângela para Dário. Dário diz que Ângela é muito bonita e é uma pena. Álvaro diz que hoje se despede da pobreza. Dário pede que ele não tenha remorsos. Álvaro diz que vai fazer Samantha e Ângela felizes, ao mesmo tempo sem que elas saibam. Ele diz que tem tudo calculado. Dário diz que não sabe se ele é um gênio ou se é um louco. Félix olha uma casinha da capital e demonstra interesse no local. Félix contratou um advogado para brigar pela guarda do seu filho com Luz. Luz já está no trabalho. Luz diz a Pablo que Samantha está histérica e anda reclamando com todos. Pablo diz que Samantha é assim, caprichosa. Luz diz que Geraldo e Beatriz são boas pessoas. Luz se preocupa por Félix
e diz que a audiência com o juiz será na próxima semana e o cara lhe acusou de maltratar Guigo e tem medo dele tirar seu filho dela. Pablo tranquiliza a moça e a abraça. Ângela volta à faculdade. Ela encontra vários riquinhos e pergunta se ali é a sala de medicina clínica. Eles dizem que sim, em tom de deboche. Ângela diz que tem aula ali. Um cara pede que Ângela não dê importância para aqueles mimados, porque são todos riquinhos. Ed se apresenta para Ângela. Ângela fala mal do professor Urgati com o garoto. Eles se dão bem. O médico avisa a esposa de Júlio que o marido dela teve um traumatismo craniano encefálico e teve uma inflamação. A mulher se preocupa. Eles dizem que estão fazendo todo o possível para salvá-lo. Ângela fala para Ed do lugar que vem. Ed pergunta como é a vida de casada. Ângela diz que é mais difícil do que vem nos filmes. Ed diz que adoraria formar uma família e se imagina com seus filhos e com alguém. Leonardo vai até Ângela. Ele cumprimenta Ed. Ângela diz a Leonardo que tem aula com o cachorro do Urgati. Leonardo deseja sorte para ela e em todas as aulas. Ele sai. Ed percebe um clima no ar e diz a Ângela que percebeu os olhares que o Dr. Santillana deu nela e que fogo foi esse. O Urgati chega ali e ordena que os jovens entrem na sala da faculdade. Sandro se encontra com Flávia. Sandro pede que ela aceite que veio até ele porque ainda sente algo por ele. Ela diz que o que houve entre eles foi há muito tempo. Flávia diz a Sandro que ele é um homem casado, pede que ele se comporte com decência. Ele diz que quer mudar as coisas e eles ainda têm tempo de terminar o que começaram. Flávia diz que o deles acabou quando ele abandonou por Mirtes. Sandro diz que seu casamento com Mirtes é desgastante e infeliz e está disposto a terminar com Mirtes para ficar com ela. Sandro diz que decidiu se divorciar de Mirtes. Flávia fica chocada.